Olá, Rita Fredon, entrevistas começando. Hoje está muito gostoso esse tempo aqui em Florianópolis. Que o verão chegue e nos traga muita alegria, pessoal chegando de férias, esse pessoal que vem lá de fora, e que nosso transporte esse ano seja bem melhor para a gente andar à vontade em Florianópolis, porque Florianópolis é uma cidade tão bonita e temos esse problema ainda do transporte, né? O que é? Quem vai para a Lagoa, que vai lá para o Rio Vermelho, onde eu moro, fica 1 hora parada no trânsito, ou mais. Então que esse ano melhore tudo para nós. E vamos começar hoje falando num assunto que está bem polêmico, assim, das nossas crianças, falando da depressão na infância e na adolescência. O que está acontecendo com nossas crianças? Por que chegou a esse ponto das nossas crianças tão pequenas, já com depressão, já com problemas no colégio, agressão dos professores, criança que não sabe se expressar e com problemas, com 8 anos já não se sabe o que fazer. E o porquê? O porquê que está acontecendo isso? Nós trouxemos a nossa educadora, Liege Dalmaso, para tratar desse assunto. Liege, satisfação tê-la aqui conosco. Obrigada, Rita. Vamos falar desse assunto que está acontecendo hoje, atual, né? Já vem de tempo, só que agora parece que está aumentando. O que aconteceu? Como é que essas crianças demonstram que estão deprimidas? O que está vendo, Liege? Então, Rita, o que está acontecendo? Nós, assim, na escola, a gente tem acompanhado, né, esse quadro das crianças com depressão. E nesse mês agora, que foi o Setembro Amarelo, nós estivemos fazendo vários trabalhos, assim, e acompanhando mais de perto essa situação da depressão. Então, a gente está com muitas situações na escola. E nós nos demos conta de que isso tudo está muito mascarado. Porque com toda essa coisa em função da internet, a criança consegue disfarçar muito bem isso. Os pais não chegam a entender que aquele ali já é um quadro de depressão. Os pais começam a achar que a criança simplesmente está meio apática ou que está engordando muito, e aí ficam se perguntando por quê. É porque ela já está manifestando sintomas de depressão. E é engraçado que a gente convive com a criança, nós como pais convivemos diariamente e nós somos os últimos a perceber coisas sérias que estão acontecendo na vida deles, né? Até porque as crianças manifestaram isso durante essas conversas do Setembro Amarelo. Eles manifestaram que a última pessoa a quem eles chegam a conversar sobre depressão são justamente os pais. Mas por quê? Por medo? Às vezes por medo. Às vezes porque os pais dizem: ah, isso é bobagem, é que tu não tem o que fazer, tu tem tudo de mão beijada, tu tem tudo fácil, tinha que ser como eu, que fui criada assim, que passei trabalho assado e tal, aí tu não ia ter depressão. Então os pais acabam não levando aquele sentimento da criança a sério. E eles, já sabendo os pais que eles têm, né, eles não comentam com os pais. Na verdade, eles mesmos ficam pensando que aquilo que eles estão sentindo não é verdadeiro, não é real, não é depressão. Eles mesmos começam a pensar que é bobagem da cabeça deles. E aí as crianças começam a manifestar coisas muito estranhas, que são essas coisas de cortar os pulsos. E na escola, diversas vezes já, às vezes está calor, são dias que não é momento de se estar de manga comprida, e a gente percebe as crianças indo com os braços tapados. E se a gente der uma insistida, a gente vê que a criança se autoflagelou. Então, imagina como se para uma pessoa adulta um quadro de depressão já é uma coisa bem difícil, né? De se lidar, de curar, de ser trabalhado. Imagina na mente de uma criança. Ele fica preso naquele quadro e ele não tem muito para onde ir. Ele não tem uma opção, ele não sabe como lidar com isso, né? E ele não tem defesa, né, Rita? Ele não é como o adulto que consegue pensar assim, ó: bom, mas eu não era assim, tem alguma coisa acontecendo errada comigo, eu vou procurar um médico, eu vou procurar um especialista, eu vou me tratar porque eu preciso melhorar, Não, a criança, ela acaba entrando naquele buraco.
E aí muitas vezes ficam obesos, né? E aí o que acontece? As crianças têm uma coisa, elas são sinceras demais, demais da conta. E elas acabam cometendo bullying por conta disso na escola. Então eles acabam vendo aquele coleguinha gordo e começam a chamar o coleguinha de salsichão, de... Enfim, olha, tem os mais variados nomes lá que eles falam, né? E aí aquela criança vai cada vez mais se deprimindo. Então o bullying é uma das causas da depressão. E de que forma que a gente pode tratar isso aí? Pois é, seria, né, os pais prestando muita atenção nisso e conversando verdadeiramente com os filhos sobre a depressão. E procurando uma ajuda realmente de um psicólogo, né? Porque a criança acaba se abrindo muitas vezes com a gente, né, na escola. E aí a gente conversa sobre isso, mas conversa com a tua mãe. Aí eles falam, a mãe não tem tempo, a mãe trabalha demais, ou a mãe está com problemas com o pai. Aí vem a desestrutura da família, né? Que é mais um caso de depressão, que vai trazer a depressão, embora eles não falem sobre o assunto em casa, mas isso causa, né? Causa tristeza e acaba causando uma dor profunda e ferida de alma, né? Então, assim, a gente precisa recorrer a algumas coisas, né? A criança precisa ter um tempo de lazer com a família. A criança precisa ter um tempo em que ela converse com os pais sobre os seus sentimentos e que os pais demonstrem que verdadeiramente eles levam aquele sentimento a sério, que eles não vão banalizar aquilo que a criança está sentindo e também não banalizar os medos que as crianças têm. Às vezes são medos que são bobos, mas não podem ser banalizados, eles têm que ser conversados, eles têm que ser trabalhados na vida daquela criança. A criança precisa ser respeitada, Rita, porque é uma alma, é uma vida em formação. Elas são o nosso futuro, o futuro do nosso país, né? Ela precisa ser respeitada. Nós não sabemos quem vai ser aquela criança no futuro e nós estamos formando, estamos dando forma para aquela pessoinha, então a gente precisa cuidar disso. Setembro Amarelo trouxe muitos casos na escola de depressão. Muitas crianças falando sobre vontade de suicídio. Aí tu vê uma criança falando em morrer, como assim? Que ponto de depressão já está essa criança, né? Tudo o que ela já caminhou em direção ao abismo para já estar pensando em suicídio. E como é que o colégio, como é que a professora vê isso daí? Por exemplo, tem 40 alunos numa sala de aula. Tu vai identificar aquele aluno que ele não está bem, não está rendendo bem na matéria, ele está muito quieto. Vocês pegam aquele sintoma da criança, vocês conseguem pegar essa criança, chamar os pais, vocês... com tanta criança, né? Vocês não têm como lidar com todos. Como é que é feita essa triagem? Rita, isso é triste porque assim, ó, nós estamos com as escolas totalmente sem estrutura para atender isso. Nós não temos mais aquele serviço de orientação educacional, né? Onde nós passávamos essas crianças para o SOI e lá essa criança recebia um atendimento de um pedagogo, de um psicopedagogo, de um psicólogo. Não existe mais isso. O que existe na escola são professores, né, secretários e algum bibliotecário quando a escola ainda é boa, né? Porque senão a biblioteca está fechada por falta de bibliotecário. Então, como que nós vamos tratar coisas tão sérias? A única coisa que nós conseguimos é detectar o problema, fazer reuniões com os pais e falar sobre o assunto com todos os pais, mas não individualmente. Não tem como nós fazermos um atendimento individualizado, né? Então, a gente conversa, aí depois alguns pais vêm nos procurar individualmente, a gente dá uma conversada, encaminha, né? E esses pais têm que ir buscar ajuda. Uma das coisas que tu falou, Airi, que também levanta a depressão nas crianças, é essa coisa de, na sala de aula, ele não acompanha muito, ele não tem rendimento na sala de aula. Aí o que acontece?
acaba se sentindo excluído, ele acaba se sentindo diferente, ele acaba se sentindo burro. Isso deprime a criança e isso também é um sintoma de depressão. Ele não estar aprendendo é um sintoma de depressão. Por que uma criança não vai aprender? O normal é a criança ter curiosidade, querer aprender, né? Ser agitada é o normal. Aí muitos pais eu vejo assim, ó, que por uma agitação normal da infância, eles acabam levando os filhos a um psicólogo e o psicólogo dá Rivotril. Só um pouquinho, gente. Vocês estão querendo ter filhos doentes? Não, porque o normal é a criança correr, o normal é a criança querer brincar, querer gritar. Esse é o normal. Não é a criança ficar apática, sentadinha e quietinha. Isso não é ser criança. Criança tem que ir pra rua, tomar banho de chuva, rolar na areia, pisar no barro, pisar na poça. Esse é o normal. E aí os psicólogos dão Rivotril, as crianças ficam calminhas e os pais acham, agora está tudo bem. Não. Ao contrário, agora começou o mal. Isso não é infância. Então, assim, nós precisamos que os profissionais também que trabalham com a criança entendam realmente o que é a infância. Respeitem a infância e deixem a criança ser criança. Porque criança é isso. Criança tem toda essa coisa da emoção, toda essa espontaneidade, toda essa alegria. E é isso que ela tem que ter. Ela não tem que ficar quietinha. Ela não tem que se mascarar através de remédios. Não é por aí. E você acha que essa coisa da internet, das redes sociais, que agora evoluiu, que as crianças passam o dia na internet, você acha que isso contribuiu? O que tu acha que nesse ponto, o que é bom para a criança? Tem um limite? Os pais darem, né? Porque tem criança que acorda com o celular, tu vê as crianças de 3 anos com o celular o dia todo. Como é que é isso? Então, Rita, eu penso, isso é uma opinião minha, né, pessoal, que a internet está aí. Não existe como a gente querer um retrocesso, né? Isso faz parte do dia a dia. É o nosso mundo atual. Então, ok, vamos tirar um bom proveito disso, o melhor que a gente puder e com um limite de tempo, né? Porque é muito bom, digamos assim, entre aspas, a criança está ali quietinha o dia inteiro com um tablet, um celular, brincando, jogando. É cômodo. Não incomoda ninguém. Parece que não está incomodando, não está dando trabalho, mas isso vai aparecer, lembra? A gente já conversou sobre isso, a conta vai vir. A conta vai vir. A conta vai vir. Em algum momento isso vai aparecer. Então os pais têm que pensar sobre isso. Não tem que acompanhar, fazer um acompanhamento. E principalmente saber aonde aquela criança está naquele momento na internet. Porque é um mundo que existe ali, né? Os perigos são enormes ali. É um mundo que a gente não tem controle. Porque não é como a criança está brincando no pátio, está brincando na pracinha, que a gente tem o controle, a gente está vendo, a gente está acompanhando. Não, ali se tu não estiver perto, olhando realmente, tu perde o controle. Sabe, sei lá, o que ele está vendo, com quem que ele está falando. Então, prestar atenção nisso. Não adianta a gente querer que isso volte atrás, porque não vai voltar, né? Eu acho que tem que ter limites. Acho Mas que a gente tudo, tem né? Acho que para tudo tem que ter os limites. Os horários. Isso. Porque antigamente, eu me lembro que na minha adolescência, não tinha internet, não tinha tablet, então a gente brincava na areia, brincava com aquelas bolinhas de gude. Que coisa boa. Né? Aquelas coisas de montar casinha, eu adorava montar casinha. Como era bom aqueles brinquedos, né? Que você se interagia com teus coleguinhas, com teus primos ali brincando. Hoje em dia tá tão, né? Vamos ver esse filme, vamos ver isso, vamos ver aquilo. E sabe que a gente percebe muito isso, assim, na criatividade. Como afetou isso, sabe? Eles não têm... Às vezes a gente vai fazer algum trabalhinho em grupo, alguma coisa que a gente quer que eles coloquem toda a criatividade deles e a gente percebe que está muito limitado. A criatividade está limitada.
Porque é engraçado isso, antigamente que a gente não tinha todo esse acesso, né? Mas na mente da gente, a gente inventava, a gente construía, a gente fazia, a gente criava brinquedos. Eu não tinha tantas bonecas, eu acho que eu devo ter tido umas 3 bonecas, mas eu lembro de quantas bonequinhas de papel eu mesma construí e as roupinhas que eu fazia e colocava nas bonequinhas. E dávamos nome para aquelas bonequinhas e eram vidas para nós, e, enfim. Não, as crianças não têm mais essa imaginação hoje. Então a gente precisa ter todo esse cuidado para que a infância realmente não morra. Não morra. Porque senão uma criança com 7 anos não tem mais... Acabou a infância? Não pode, né? Uma das coisas que eu tenho percebido muito, assim, na escola que eu trabalho, bem ao lado da minha escola tem uma padaria. E eu chego de manhã sempre correndo e vou ali na padaria tomar um cafezinho e tal. E muitas crianças pequenas, Rita, de 7 ou 8 anos, estão indo tomar o café na padaria. Sinal de que realmente elas não estão tendo um acompanhamento em casa, no lar. É triste, né, gente? A gente tem que ouvir isso da educadora falando das nossas crianças, né? Muito triste. Négia, muito obrigada pela tua participação. Obrigada. Que os pais estejam atentos ao que ela disse, porque é uma realidade. As nossas crianças são o futuro do nosso país, né? Então vamos estar atentos às nossas crianças. Um beijo para vocês e até a próxima.